Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo, mais um mês finalizando, e como de costume, eu quero trazer aqui o desempenho da minha carteira, como que ela se comportou durante o mês de março, tá certo? Mas antes de falarmos, de mostrar aqui o raio-x da minha carteira, a carteira principal, não tem outra. Essa é a carteira, e eu tenho também a carteira do 0 aos R$ 500 em dividendo. Mas essa aqui é a minha carteira principal. Antes de falarmos sobre o desempenho da carteira em março, eu gostaria de pedir, por favor, humildemente, que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário, se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Porque o meu objetivo, pessoal, é mostrar que com muito pouco a gente consegue gerar uma renda passiva e daqui a 10, 15 anos poder desfrutar de uma aposentadoria digna, tá bom, pessoal? Então, pessoal, em março, como é que se comportou a minha carteira, né? Um valor investido de R$ 38.000, né? 38.409,34 um patrimônio total de R$ 42.313,17, uma valorização, né, de 10,16%. De dividendo total, eu já recebi R$ 431,16. A minha carteira ela vem se valorizando, né? Então tem aqui ganho de capital de R$ 3.900 e quando a gente soma aqui o ganho de capital mais o dividendo, dá um lucro total de R$ 4.334,98. A carteira apresenta uma rentabilidade de 15,93%, tá? A Selic, né, pessoal? Graças a Deus. O meu patrimônio ele vem evoluindo, né, ao longo dos meses. Quando eu comparo aqui o mês de fevereiro com o mês de março, eu tinha lá um patrimônio em fevereiro, né? Finalizei em fevereiro com R$ 39.914,70 e estou finalizando março com R$ 42.313,07, tá, pessoal? Isso aqui é muito por conta do valor investido ainda, tá? Todo mês eu tenho aportado cerca de R$ 1.500 mensais e isso faz com que o patrimônio se eleve, tá? Mas a gente já percebe aqui também um aumento no ganho de capital. Por exemplo, aqui, ó, o verdinho clarinho, a última posição ali, ó, ganho de capital, R$ 3.944 em fevereiro e um ganho de capital aqui, ó, de R$ 3.900 em março, tá bom, pessoal? Como que está distribuída aqui a minha carteira? A minha maior posição ainda é a renda fixa, porque eu construí uma reserva de emergência, né, para eu ficar tranquilo. Caso aconteça algum imprevisto, eu tenho aqui uma reserva de emergência para poder equilibrar até que as coisas possam melhorar. Por isso que é a maior posição da minha carteira. Mas na renda fixa eu não invisto mais. Ela fica parada. Hoje ela representa 64,83%. E eu estou investindo muito em ações e fundos imobiliários. Compro também aqui ETFs, porque está bem descontado, e criptomoeda. Aqui tem sido os meus principais investimentos, né, nessas quatro posições, tá? Em ações, 15,27%, representa R$ 6.000 aproximadamente. Fundos imobiliários, 13,15%, representa R$ 5.000 aproximadamente. ETFs, 3,56%, representa aproximadamente R$ 1.500. E a criptomoeda, que está muito descontada, pessoal, tem ali 3,23%, tá? Que representa aproximadamente R$ 1.366, bom? Quando eu olho aqui para as ações, elas estão valorizando 14,90% e a sua rentabilidade 32,97%. Eu preciso ter 25% na minha carteira, atualmente eu tenho 15%, por isso que eu estou elevando os meus aportes, tá? Nesse mês de março, por conta da guerra, a Petrobras valorizou bastante. Eu poderia realizar aqui um ganho de capital, vender um pouco das ações de Petrobras e alocar em algumas oportunidades, mas como eu tenho poucas ações e o meu objetivo é a renda passiva e manter as ações na carteira por longo prazo, então eu vou continuar com as ações da Petrobras na carteira, não vou vender, mas assim que ela fizer uma correção, eu aportar mais.
O mesmo aconteceu com o Itaú, que agora deu uma queda no finalzinho de março, deu uma queda, chegou a bater R$ 44, agora está a R$ 41. Já está dentro do meu preço teto, então eu posso comprar mais ações aqui do Itaú. Uma outra ação que está em boa oportunidade é a Direcional. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre a Direcional, vou até deixar aqui ao término desse vídeo, e ela tem se tornado uma grande pagadora de dividendo. E ela está muito abaixo do meu preço teto. É uma excelente oportunidade para mim. Não sei se é para você. Aí você teria que analisar se você tem ela na carteira, fazer o cálculo do seu preço teto por dividendo ou projetivo, ler o relatório. Não estou te recomendando, tá, pessoal? Faz sentido para mim. Ela está em excelente oportunidade. Está aqui, ó, com preço atual abaixo do meu preço médio, oportunidade para diminuir o meu preço médio, aumentar a posição visando o pagamento de dividendo. Uma empresa que cresceu nos últimos 5 anos quase 50%. Então, assim, vale a pena olhar com carinho, tá? Uma outra empresa que está descontada é a Pombo. Também fiz a leitura do relatório gerencial dela. Uma empresa de um segmento importantíssimo, está descontada, paga bons dividendos, então vale a pena também olhar com carinho. Quando a gente olha aqui para os fundos imobiliários, o GARI 11 está em boa oportunidade, o XPLG está em boa oportunidade, aqui, ó, com um PVP de 0,95. Eu estou aportando aqui no GARI, pessoal, porque eu estou com uma expectativa muito grande de quando a Selic cair, as pessoas que investem na renda fixa olhar para o GARI, ver que ele está descontado, começar a comprar e essa cota subir. Então eu estou querendo aportar mais para diminuir o preço médio quando esse povo chegar lá da renda fixa para comprar e ter essa valorização, eu também ganhar dividendos e valorização de cota, tá? Um outro fundo que está muito descontado é o GGRC11, um fundo de galpões logístico muito bem estruturado. O BTCI também está em boa oportunidade. Percebe, pessoal, que aqui, ó, nos fundos imobiliários, com exceção de dois fundos, que é o ALZR11 e o MXRF11, tá vendo? Aqui está muito estrangulado aqui o PVP. Todos eles são oportunidades de compra na minha carteira. Por isso que eu estou dando ênfase aqui nos aportes dos fundos imobiliários, até para ter o fluxo de caixa mensal previsível, tá? Quando eu olho aqui para a criptomoeda, tá muito descontado, pessoal, o Bitcoin. Em tempo eu compro também. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui no lançamento. Vou mostrar para vocês. Quando eu olho aqui, ó, para o Bitcoin, criptomoeda, eu compro um pouquinho, tá vendo, pessoal? Não é muito, ó. R$ 24, R$ 18, R$ 13. Em pouquinho a gente vai comprando, aumentando a posição. É uma reserva de valor, tá? E é claro, tem uma estratégia, pessoal, aqui, ó, de alocação, ó, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 35% em renda fixa, 5% em criptomoeda, 10% em ETFs. Então, eu posso aumentar a posição aqui, e o Bitcoin está muito descontado, pessoal. Oportunidade de compra. O ETF que eu tenho na carteira é o SPY11, é um ETF que paga dividendo mensal, ele está com desconto. O meu preço médio está 110, o preço atual está R$ 100. Ele está sofrendo bastante, não pelos ativos, tá? Porque ele replica o S&P 500. Ele está descontado por conta do dólar. O dólar está em uma queda. E como ele replica o dólar e também tem os ativos americanos na carteira, ele tem essas dois percentuais, né? Que acaba oscilando, né, entre si. E quando a gente faz ali o somatório, o dólar acaba pesando, por isso que ele está descontado. Quando o dólar valorizar, as empresas valorizar, isso aqui vai esticar para cima e a tendência é que esse ETF ele valorize, né, e nos pague mais dividendo. Aqui eu não busco a valorização de cota, aqui eu busco o dividendo sintético. É uma estratégia minha, tá, pessoal? Não significa dizer que é mais correta. Tem gente que compra o ETF para valorizar, que é o caso do IVV. Eu olho o retorno, né? Os dividendos. Então, eu posso também aumentar aqui minha posição. Eu tenho hoje 3,56%, aproximadamente 4%, preciso chegar até 10%, então são oportunidades de compra e eu também tenho comprado. Se vocês for ver aqui, ó, lançamentos, quando a gente olha lá para o ETF, renda variável, aqui, ó, ETF SPY, tá vendo? Tenho comprado aqui aos pouquinhos, vou sempre comprando um pouquinho.
SPY, FCY. Então a gente vai sempre comprando de pouquinho em pouquinho, tá, pessoal? Então a carteira ela se comportou assim, né, com relação aos proventos. Nesse mês eu recebi R$ 73,97, né? Já paga a conta de água aqui no Rio de Janeiro, pelo menos aqui na região onde eu moro. Vamos buscar agora a conta de luz, a conta da internet, né, pessoal, através da renda passiva. Então, os dividendos vêm evoluindo. Olha, vai fazer um ano praticamente de investimento. Eu comecei em abril, meu primeiro dividendo recebido foi em maio, R$ 1,11. As pessoas riam, né? Mas foi crescendo aos poucos, pessoal. É paciência, resiliência. Você também vai conseguir, fica tranquilo. Se você tiver um método de alocação, se você tiver disciplina, separar o dinheiro das contas, dinheiro do lazer, dinheiro do investimento, você também vai conseguir. Então, os dividendos foram crescendo aos poucos. Aqui em dezembro foi a minha maior representação, porque as ações aqui pagaram. Janeiro, os fundos pagaram, tá vendo? R$ 34,00 algumas ações. Fevereiro, fundo R$ 42,00 algumas ações. E aqui em março, R$ 47,00 em fundos imobiliários, ou seja, estou chegando quase aos R$ 50,00 em recebíveis, né? Batendo a minha meta de R$ 50,00, né? Eu já mostrei a planilha para vocês. Depois eu posso mostrar novamente. Eu tenho uma planilha de metas, né, de dividendo com fundos imobiliários, 50, 150, 300 e R$ 500. Inclusive, tem um quadro aqui no canal que é do zero aos R$ 500 em dividendo, onde a gente aporta 10% do salário mínimo e o objetivo é chegar aos R$ 500. Eu também trabalho essa planilha. Se você não viu ainda, busca aqui. Tem uma playlist só destinada a esse quadro no canal, do zero aos R$ 500 em dividendo. E eu cheguei aqui no mês de março recebendo R$ 73,97. Em abril já tem proventos para receber em abril. Quando eu boto aqui o futuro, ó, já tem aqui para abril R$ 21,00 só em ações. Lá o ETF. Entrando aqui a receita dos fundos imobiliários, certamente eu vou passar o que eu recebi em março, em abril. Algumas metas, a rentabilidade da carteira, ela está em elevação. Mês de março teve muita oscilação na bolsa, mas a minha média aqui é acima de 1%. Em março vamos finalizar não batendo 1%, mas quando a gente olha aqui no acumulado, 16,11% de rentabilidade. E com relação às metas, a meta de 50k, faltam aproximadamente R$ 8.000 para chegar aos 50k. E a meta de proventos de R$ 50, falta pouquinho também, apenas R$ 16 para bater essa meta nos últimos 12 meses, tá, pessoal? A meta eu já bati, já estou recebendo mais de R$ 50 em dividendo, mas quando ele pega ali os últimos 12 meses, na média dá R$ 33,24. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse raio-x do comportamento da carteira em março. Até o próximo vídeo. Curte, comente, deixa aqui abaixo o seu comentário. Eu quero te ouvir, melhorar. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal. Tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.